Boa tarde a todos e todas. Hoje nós iniciamos a nossa Escola de Síntese e Caracterização de Sistemas Biológicos e Nanoestruturados, que faz parte do 6º Congresso Regional da Sociedade Brasileira de Biofísica. Eu queria dar boas-vindas e agradecer a todos os professores que se dispuseram a ministrar essas aulas, e compartilhar os seus conhecimentos com os nossos estudantes e pesquisadores e jovens biofísicos, né? No que diz respeito a esse encontro regional, não há dúvida da importância dele, no sentido de aumentar e estimular a quantidade de pesquisadores na área de biofísica, né? Ampliar essa comunidade de biofísicos no Brasil. Eu queria agradecer principalmente porque concordamos que são tempos difíceis para os pesquisadores, parafraseando a Amélie Poulain, né? E eu acredito que esse é um papel importante, esse é um momento importante para compartilhar conhecimentos, estimular os estudantes e jovens pesquisadores a continuarem nessa carreira tão nobre que é a carreira de pesquisador e a carreira acadêmica, tá? Então, eu queria agradecer a oportunidade de coordenar esse congresso, que a Sociedade Brasileira de Biofísica me concedeu, e eu espero que todos tenhamos um excelente congresso, uma excelente escola. Obrigada. Obrigado, Luciana. Então, eu queria também agradecer em nome da SBBF a Luciana pelo apoio, a logística, né? Infelizmente, não deu para ser um congresso presencial como a gente queria, como a gente tinha inicialmente planejado, mas o importante é que vai ser um evento científico muito interessante, muito rico. Queria agradecer a todos os professores que aceitaram dar a palestra, seja nessa semana, seja na semana que vem. Os alunos também que se inscreveram para participar desse evento. E a gente está por aqui. Se vocês precisarem de alguma coisa, se faltar alguma coisa, vocês avisam que a gente tenta acertar no meio do caminho. Começar, então, apresentando o professor Antônio José da Costa Filho. Ele é professor titular do Departamento de Física da USP de Ribeirão Preto. E agradecer também, mais uma vez, né, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Biofísica, então queria mais uma vez também agradecer ele por compartilhar um pouco do conhecimento dele com a gente na tarde de hoje. Muito obrigado, professor. Obrigado, Lê. Começo, obviamente, agradecendo a todos os participantes que estão aí nos acompanhando por esta nova maneira que nós aprendemos de maneira forçada nos últimos anos e rápido, no último ano, né, rápido, a fazer eventos, né, pelo Google Meet, ou não, aqui é o Zoom, né, confundindo. Agradecer imensamente à professora Luciana, que topou seguir com a organização do evento regional, mesmo dentro desse cenário completamente não convencional que a gente se encontra, e ao professor Leandro Barbosa, né, que foi o representante da SPBF na organização do evento, e que os dois tocaram tudo, fizeram, né? Eu agradeço imensamente aos dois. Eu acho que é muito importante que a gente mantenha a comunidade engajada, falando de ciência e se motivando para poder seguir em frente, né? Tá? Senão não tem outra saída. E aí fico muito feliz porque esse evento regional vamos dar crédito a quem merece crédito, então surgiu de uma sugestão, quase uma cobrança do professor Zé Henrique Leal, que está aqui com a gente num dos eventos há vários anos da SBBF, de que deveria ser feito um evento que contemplasse o público, principalmente os alunos, né, de graduação do Norte e Nordeste, que muitas vezes têm dificuldades de participar dos eventos nacionais da SBBF. Assim foi feito. E, para nossa imensa felicidade, a cada ano que a gente ia para um regional, pensando em fazer a periodicidade do regional ser a cada 2 anos, aparecia alguém já querendo organizar o do ano que vem. Então, a gente nunca conseguiu fazer a cada 2 anos. Ele vem sendo realizado com muito sucesso todo ano, tá? E eu espero que continue assim. Para mim, obviamente, em particular, preferiria estar lá na nossa maravilhosa São Luís do Maranhão, né? Mas não deu. Então, vamos fazer desse jeito, né? Para mim é sempre um prazer participar do regional e conectar com as pessoas que têm a mesma origem que eu, né? Tá? Então, eu sou de Fortaleza, no Ceará, né? Tá? Então, há muitos anos aqui em São Paulo, mas gosto muito de falar
com os amigos da minha terra querida, né? Então, bom, hoje eu escolhi fazer uma apresentação que essa é uma escola, né? Então, eu resolvi montar uma aula sobre coisas que a gente quer tentar fazer no nosso grupo. Vou falar um pouco para vocês, vou mostrar muito menos coisas do que a gente faz, mas mais de coisas relacionadas a fatores motivadores para tratar desse tema que está escrito aí na tela, que é óleo em água, uma nova fase em biofísica celular, né? Tá certo? Então, falar de óleo em água... Ups, cadê? Só um segundo. Aí, tá? Falar de óleo em água é falar de transições de fase, né? Então, suponho que todo mundo aqui tenha... imagine que transições de fase de uma molécula muito especial chamada de água são as responsáveis pela manutenção da vida do nosso planeta, né? Então, esse famoso ciclo da água é ensinado aí desde o colégio, né, para todo mundo, e que, basicamente, nesse ciclo da água, esta molécula passa pelos 3 estados da matéria que são importantes para que a gente exista, né? Então, a água líquida que a gente bebe, o vapor de água das nuvens que faz chover e a água sólida na forma de gelo, né? Então, esse é um fenômeno muito corriqueiro, que todo mundo tem algum tipo de ideia a respeito, né? Então, eu queria começar aí, né? Então, a água líquida congelar, isso é o que a gente chama de uma transição de fase. A água líquida evaporar, isso é outra transição de fase. E assim por diante, né? Então, a gente pode elaborar um pouco mais em cima disso aí, e no caso particular da água, né, a gente sabe fazer bastante coisa, né? Então, a gente sabe descrever o processo de mudanças de fase da água de uma maneira muito detalhada. A gente sabe, por exemplo, determinar diagramas de fase como esse que estão aqui na direita para vocês, em que a gente está graficando aqui basicamente a pressão contra a temperatura, tá? E aí vai identificando os diferentes estados da matéria que a água pode estar, dada uma pressão e dada uma temperatura, né? A termodinâmica de separação de fase, né? As bases da termodinâmica de separação de fase foram basicamente descritas por esse camarada que está aqui embaixo, o Gibbs, tá? Então, quem depois avança um pouco nos seus estudos vai acabar, e gosta de termodinâmica, vai acabar ouvindo falar do Gibbs, é inevitável, tá? E a gente pode sair daí para perguntar assim, olha, bom, tudo bem, mas essas são transições de fase que envolvem um tipo de molécula só, que é a molécula de água, tá certo? Existem outras transições de fase? Aí eu trouxe esse exemplo também do nosso dia a dia, e aí para fazer um pouco de, né, tornar um pouco, já que a gente não está presencial, vou tentar fazer um negócio presencial. Eu amei essas figuras, essas fotos, né? Mas assim, por que a gente não faz aqui, né? Então, eu peguei aqui um pote com água, tá certo? Vocês estão vendo o pote aí? Eu não sei, os alunos estão com os microfones tudo fechados, é isso? Né? Tem um pote com água aqui e tem um tanto de óleo lá, ó, que eu usei para cozinhar, tá? Tirei aqui, porque se o cara tivesse pagado o nosso cachê para a SBBF, a gente botava a marca do óleo aqui, tá? Mas não vou dizer qual é, não, tá? Então, vai lá. Se você fizer esse experimento de... Deixa eu trazer para cá para não fazer borroqueira em cima do meu computador. Olha lá, olha para a água aqui, o que vai acontecer. Ó, olha lá, ó, vou tentar ser devagar. Eu vou botar aqui perto, vai. Ó, presta atenção aqui. Vai. Aí vai o óleo. Olha lá, ó, olha as gotas de água, olha aí as gotas de óleo, tá vendo? É exatamente o que está nessa figura do lado esquerdo ali, ó. Olha lá as gotas, tá vendo? Então, basicamente, o óleo forma gotas esféricas, e aí a gente vai deixar esse óleo aqui quieto um tempo, e vocês vão ver o que vai acontecer daqui a pouco, eu mostro para vocês de novo. Dá para ver que está tudo como se fosse um granulado aqui de gotas, ó. Separado, não ficou nada dentro d'água, né? O óleo, à medida que cai, forma gotas, né, esféricas, lembra disso, gotas esféricas, a gente vai precisar dessa informação depois, e basicamente forma uma fase, então, separada da água. Isso aqui é o que a gente chama de um liquid demixing, né? Em português seria alguma coisa como você separar uma transição de fase líquido-líquido, então fica líquido com líquido, né? Tá certo? Isso aqui também a gente sabe descrever bem do ponto de vista termodinâmico, né? Tá? Então, essa não é o único tipo de transição líquido-líquido que a gente conhece, né? Então, ao longo dessa semana, vocês vão ouvir falar bastante de outros tipos de transições de fase. Aí tem alguns exemplos para vocês colocados na tela, né? Então, o leite é uma emulsão, o nosso sangue também é um negócio tipo um colóide. O nome geral, a gente tem um pouco de discrepância em relação aos nomes, mas o nome não importa. Você pode chamar genericamente isso aí tudo de suspensões coloidais ou algo assim, tá certo? Então, essas são transições de fase
que envolvem dois tipos de compostos, né? Tá? Então, a gente começou lá com a água tem transições de fase que vocês conhecem bem. Agora, se a gente misturar duas coisas, essas duas coisas também juntas podem fazer transições de fase, né? Como tudo que o ser humano faz, a gente gosta muito de classificar essas diferentes fases aí. Então, tem uma tabela que eu peguei do Wikipedia mesmo, tá? Então, isso é bom porque esse é um assunto bastante comum, né? Então, você só vai lá no Wikipedia mesmo, tá? Então, a gente gosta de classificar, chamar um de espuma, o outro de aerosol, o outro de emulsão, liquid crystal, né? Então, isso aí tudo são termos que dizem respeito a materiais que constituem um novo ramo de estudo da ciência de materiais, né? Então, assim, que não seriam exatamente um líquido puro sangue, ou um sólido puro sangue, ou um gás puro sangue, tá certo? Né? Isso aí é o que a gente vai chamar daqui a pouco, vou mostrar para vocês, a física da matéria mole, ou, né, a ciência da matéria mole, chamada, né? Tá? Mais um tipo de transições de fase aqui para vocês darem uma olhada, tá certo? Essa dos colóides, né? Então, eu suponho que ao longo da semana vocês vão ouvir falar bastante de colóides, aí, de outros tipos de materiais não estruturados, né? Então, de novo, para o colóide, assim como a gente tinha visto lá para a água, a gente sabe construir diagramas de fase, como esse que está aqui, e os alicerces do estudo da termodinâmica dos colóides foram feitos por... Bom, eu sei que nem sempre é muito seguro você tentar enumerar ou fazer listas de pessoas, né? Elencar pessoas ou contribuições que são importantes, que isso sempre dá divergência, mas como eu estou aqui hoje para responder as divergências, eu resolvi pôr alguns nomes aí. Se você achar que esses não são os principais, são outros, tá beleza, não tem problema nenhum, não vamos brigar por causa disso, mas está lá, né? Então, o Brown, que é o cara do movimento browniano, tá certo? E o Graham e o Ostwald, tá? São dois caras também que vocês vão ouvir falar bastante, se se interessarem por estudar a ciência dos colóides. Eu recomendo esse artigo aqui, que basicamente é um artigo descreve tem uma descrição histórica, né, da evolução da descrição de colóides, tá? E que foi escrito em 1955 em homenagem a esse cara aqui, ó, o Ostwald. Tá legal? Eu recomendo. Depois da apresentação, os vídeos ficam para vocês podem só buscar essas informações. Bom, então, assim, como eu disse agora há pouco, esse conjunto de novos, né? 1955, bom, esse conjunto de materiais, tá? Que nem são assim, líquidos puro sangue, né? Nem sólidos, assim, sabe? Puro sangue, nem gás, eles têm um comportamento que é no meio do caminho dessas coisas, né? Tá certo? Dão origem ao que a gente chama hoje em dia, eu resolvi chamar de matéria mole, tá certo? Tá? Essa seria uma maneira de traduzir soft matter, né? Tá? Então, esses são os materiais. Então, cristais líquidos, esse é um negócio que todo mundo está super agora acostumado hoje em dia, né? Tem um exemplo na TV, tem um negócio de cristal líquido grande ali atrás, vocês estão vendo, né? Então, aquela TV zona lá, tá certo? Né? Polímeros de diversos tipos, os colóides, as espumas, olha o nosso chopito aí de sempre, né? Tá de lei. Se tivéssemos aí na querida São Luís do Maranhão, hoje certamente iria rolar um happy hour no final da tarde. E esses tipos de materiais, então, fazem com que a gente tenha que descrever o seu comportamento de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente fazia antes, tá certo? Tá? Mais uma vez, eu vou reforçar, né? Estou entendendo que ao longo dessa semana, sendo uma escola de materiais não estruturados, vocês provavelmente vão ouvir falar de vários deles em outras aulas de outros colegas que vão participar, tá certo? E o material biológico, hein? Como é que eu tiro essa... olha que beleza. Eu queria tirar a barrinha, a barrinha do Zoom estava bem em cima dos slides, não conseguia ler, né? E, bom, tudo bem, tudo isso que eu falei para vocês até agora, transições de fase, materiais, substâncias simples, substâncias misturadas, isso diz respeito a materiais que não têm relação com fenômenos da vida, tá certo? E os sistemas biológicos? Será que a gente pode encontrar coisas similares? Então, veja, nessa slide aqui está mostrado para vocês basicamente qual é o desafio que a gente tem quando a gente resolve estudar sistemas biológicos, né? Então, a primeira coisa é olhar a escala de tamanho, né? Então, a gente tem coisas que vão aí da ordem do metro, né? Desculpa. Da ordem do metro aqui, nós, tá certo? Até os materiais atômicos e subatômicos, né? Aqui embaixo, moléculas. Tá legal? Tá? Átomos e moléculas com os devidos tamanhos escritos aqui embaixo. E, assim,
essa escala de descrição de sistemas biológicos, a organização deles, então requer que você descreva processos, né, ou níveis de organização que vão, então, desde coisas muito pequenas até coisas da ordem do metro, tá certo? De 1 metro, que seria, vamos pôr em média, o tamanho do ser humano. Tá legal? Em particular, nos interessa, nessa aula de hoje, aquilo que acontece nessa escala de tamanho que está aqui no meio, tá certo? É a chamada de mesoescala. Não é nem um negócio nanoscópio, nem macroscópio, é um mesoscópio, tá certo? Aí da ordem de alguns micro, tá legal? E que envolve, como vocês estão vendo aqui em cima, alguns participantes que vocês provavelmente já ouviram falar, mesmo nem que tenha sido nos cursos de biologia do colégio, né? Tá certo? Então, veja, a organização dos sistemas biológicos, nesta aula, né, a gente vai focar, não vou falar de tudo que está ali, a gente vai focar, né, a gente vai olhar para a célula, que seria um nível de descrever a fisiologia da célula, tá certo? Se a gente olhar mais de perto, a gente pode pegar uma organela celular, por exemplo, o complexo de Golgi, que está aqui. Essa transparência está aqui de propósito, porque o nosso grupo gosta bastante de estudar coisas relacionadas ao complexo de Golgi, apesar de que eu não vou falar nada do complexo de Golgi hoje aqui, só na semana que vem. Tá? E se você olhar mais de perto ainda, dentro dessa estrutura do complexo de Golgi, veja que essa é uma organela celular bastante famosa, né? Tá? Que é formada por uma pilha de cisternas, tá vendo que eu estou pintando de vermelho aqui, e quem, né, em princípio, essas cisternas estão colapsadas e grudadas uma na outra através de proteínas, chamadas proteínas da matriz do Golgi. Então, nessa figura, a gente pode juntar dois cenários daquela descrição da escala de tamanhos, né? O que a gente chamaria de biologia celular, né? Tá certo? Com o que a gente chama de biofísica molecular. Então, eu queria fazer com vocês hoje uma conversa que é no meio do caminho, daí eu ter chamado de biofísica celular, tá certo? Né? Então, muito bem. Qual que é a grande dificuldade quando a gente quer estudar a organização dos sistemas biológicos nesse nível organizacional aqui de meio do caminho? A grande dificuldade é que, assim, olha, diferentemente das máquinas que são construídas pelo homem, as máquinas biológicas não tem um manual único de construção. Então, aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo, eu pus de propósito, tá certo? Para quem está mais ligado aí em astronomia, astrofísica, engenharia e tudo mais, deve ter ouvido falar na imprensa, deu uma mídia danada isso aí, né? Que foi a chegada do rover, do Perseverance, né? Um nome bastante adequado para o momento, Perseverança, tá certo? Lá em Marte, né? Tá certo? Tá aqui o Perseverance, aqui, ó, o rover, né? Então, esse é um desses carrinhos, tipo, o pessoal que está no Nordeste vai tipo um bug, né? Tá certo? Só que um bug, assim, bastante sofisticado, né? Faz muita coisa. Então, ao contrário desta máquina, né, que levou esse rover daqui do planeta Terra até Marte, né, em que você basicamente pode fazer encaixes e construir tudo, né, para encaixando bonitinho, tá? O nosso material biológico não se comporta assim, tá certo? Então, a gente não tem um manual de construção. Veja, eu não estou dizendo que é fácil construir o Perseverance, não, pelo contrário, isso aí foi um baita de um desafio de ciência e tecnologia montar esse negócio, né? Mas uma vez que você tem um manual de instruções da montagem, a montagem está feita, né? No caso das moléculas biológicas, isso é um tanto mais complicado. A gente não tem um manual de montagem único, eu vou mostrar para vocês hoje, que há várias moléculas que encaixam com outras moléculas e que isso não quer dizer, o encaixe não é único, né? As moléculas biológicas. Um outro problema, vocês já estão vendo aí, essa é uma simulação computacional, tá? Feita do que seria o interior de uma célula, né? Tá? Eu vou já mostrar para vocês o que acontece aí. Então, tem um monte de gente do interior da célula, em geral a gente não lembra disso, tá certo? Então, essa é uma grande dificuldade quando a gente resolve estudar a organização dos sistemas biológicos, né? Então, a organização da célula, esse aqui é um slide tradicional, né? Que vocês, se vocês lembrarem lá do colégio, né? Vocês já devem ter visto isso aí lá no curso de biologia do colégio, né? Então, em particular, essa é uma célula de eucarioto, né? Que tem um núcleo dividido do resto do citoplasma, tá certo? Com as mais famosas níveis de organização que a gente tem aí, né? Então, como é que é o interior da nossa célula que a gente aprende lá no colégio? Ele é compartimentalizado, ele tem organizado do ponto de vista de espaço, tem acúmulo de moléculas nessas regiões onde há compartimentos, e você pode, através dessa compartimentalização, regular reações e processos. Todos esses fatores que estão listados aqui são feitos, né, ou descritos normalmente por aquilo que a gente chama de vesículas que são envoltas de uma membrana. Tá? Eu não sei direito como traduzir isso, em inglês seria membrane bound, né? Ou seja, é uma vesícula mesmo, tá certo? A bolinha, né, que tem um negócio em volta,
um negócio, vou já falar o que é esse negócio aí, para não ficar chateado, certo? E tem vários desses famosos dentro da nossa célula, né? Então, algumas delas estão mostradas aqui, como a mitocôndria, esses lisossomos aqui, tá? Então, esses todos são vesículas envoltas em membrana, certo? São responsáveis por essa organização do espaço intracelular. Tá legal? Aqui tem algumas imagens, para não ficar só nos desenhos bonitinhos, para se você, não sei se você já viu, mas algumas dessas organelas, né? Elas são chamadas de organelas. O nome de organelas vem do fato delas serem como se fossem os órgãos da célula, tá certo? Só que são os órgãos miudinhos, né? Tá? Bem, como diz lá no Ceará, bem pirrototinho o órgão, né? Tá certo? E aí ele chama de organela, um órgão miudinho, né? Tá? Então tem aí uma foto do complexo de Golgi, da mitocôndria, cloroplasto para você ver, tá bom? Muito bem. Essas organelas que são envoltas em membrana, elas basicamente têm uma característica comum, que é essa ser envolta em membrana. Vocês vão ouvir falar bastante de vesículas lipossômicas ao longo dessa semana, eu estou entendendo isso, e no nosso congresso também, semana que vem, tá? Só para você ficar com uma imagem também do dia a dia na cabeça, então, essas vesículas lipídicas, elas são basicamente, se organizam de maneira similar a uma bolha de sabão, essa que você faz, né? Soprando no sabão, tá legal? A única diferença é o tamanho, né, da bolha, tá certo? O tamanho da bolha de sabão é de milímetros a centímetros, depende de quanto for sua habilidade de fazer uma bolha de sabão assim, tá certo? Ao passo que a vesícula lipídica tem da ordem de alguns dezenas de nanômetros, tá? Então é muito menor. Outra diferença é que na vesícula lipídica a água, né, fica para fora dessa camada aqui no meio aqui, ó, tá, onde estão voltadas as cadeias dos nossos das nossas moléculas que formam a membrana, né? Então, na bolha de sabão, a água fica aqui no meio, ó, tá certo? E ela fica envolta em ar. Tá legal? Tá? Então, essas organelas, né, que são envelopadas, né, que são envolvidas por uma membrana, é formada, então, uma bicamada, como essa que está mostrada aqui em laranja, tá? E esses constituintes são os fosfolipídios, né? Aqui tem alguns exemplos de organização que a gente pode ter desse tipo de molécula, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes disso, porque vocês vão ouvir falar sobre isso em outras aulas dessa semana, né? Tá bom? Então, veja, esses fosfolipídios que organizam, né, essas moléculas anfipáticas que organizam essas membranas das organelas envoltas em membrana, membrane bound, também tem um comportamento descrito por transições de fase. Então, ó, mantém o fio da meada aí, né, no pé do fio da meada. A água, transição de fase, diagrama de fase, misturas, transições de fase. Agora a gente saiu do mundo não biológico, veio para o mundo biológico, né? E mesmo no mundo biológico, nesse contexto da célula, também a gente está vendo aí que existem moléculas como os fosfolipídios que também têm um comportamento de transição de fase, tá? Então tem aqui um exemplo do diagrama de fase. Eles podem se organizar de várias maneiras diferentes. O Lê, que está aí, organizou o evento para a gente se divertir essa semana, provavelmente vai falar para vocês sobre algumas dessas fases lipídicas aí, principalmente os cubossomos, ele gosta bastante dos cubossomos, tá? E eu coloco aqui à disposição de vocês 3 livros que eu acho que são referência, né? Já pensando que esse é um curso, né? Que vocês podem ter acesso. Se você, por acaso, não conseguir esses livros, você me avisa que eu tento arrumar para você. Em particular, chama a atenção deste último livro ali, um livro bastante recente, feito por um colega nosso da comunidade de biofísica da América Latina, o professor Luiz Bagatoli. Tá certo? Tá? E no interior da célula, né? Então, a gente falou da membrana, falou da célula, estou falando da membrana que envolve as organelas, e no citoplasma, dentro, como é que é? Então, eu retomei aqui aquele vídeo da simulação, né? Então, veja, isso aqui parece aquele negócio que às vezes aparece no Instagram, né? Que você fala, quando que sua mãe acha que você está fazendo não sei o quê, como realmente é. Então, é a mesma coisa aqui, tá? Assim, quando a gente fala de uma molécula dentro da célula, a gente imagina assim, né? Uma bolinha dentro de uma água, assim, né? Nadando lá, assim, livremente. Mas, na realidade, dentro do citoplasma, o negócio é desse jeito aqui, ó. A gente chama disso aí um ambiente superpopulado, o inglês é mais bonito, que é o overcrowded, tá certo? Eu me lembro dos meus tempos de surfista, não, porque eu nunca surfei, mas o tempo dos meus amigos surfistas lá no Ceará, que eles iam lá no Titãzinho pegar onda, e os caras falavam, vamos lá que o mar vai estar crowdeado, é quando enche a maré, né? Então, é o mesmo crowd aí, né? O crowding, que é o de superpopulação, tá? Então, veja, a concentração de moléculas no interior, por exemplo, da bactéria E. coli, pode chegar a 300 a 400 miligramas por ml, é um monte, certo? Então, está todo mundo lá se espremendo assim, e isso é um fator muito importante para determinar
o comportamento dessas moléculas biológicas dentro da organização da célula. A gente vai ver aqui hoje. Tá legal? Estamos chegando lá. Joia, né? Falando agora de macromoléculas biológicas, a gente sabe de transições de fase em macromoléculas biológicas? Sim, sabemos também, né? Então, existe transições de fase quando a gente fala de água, transições de fase quando a gente fala de mistura de substâncias, transições de fase quando a gente fala de membranas e transições de fase quando a gente fala de moléculas, macromoléculas, como, por exemplo, proteínas, né? Os colegas que estão aí assistindo, que alguns vão participar como professores da escola, garanto que tem alguns aí que já fizeram, já conseguiram fazer cristais de proteínas, e essa é uma maneira que você tem de determinar o arranjo tridimensional dessas moléculas chamadas de proteínas, tá certo? Você consegue cristalizar uma solução de proteína, tá legal? Consegue também fazer diagrama de fase, e deixo aqui mais uma vez uma referência para quem quiser ler um pouco mais sobre cristalização de macromoléculas biológicas. Não é só proteína, não, tá? É ácido nucleico também. Dá para cristalizar. Jóia, né? Então, veja, deixa eu tomar uma água aqui. Então, veja. Bom, eu não vou falar mais recentemente, porque se vocês olharem esse slide aqui, a citação que eu estou colocando é de 1899, né? Então, não é mais recentemente. Mas, já de muito tempo, se reconheceu que dentro do citoplasma, dentro da célula, no citoplasma, havia a possibilidade de organização das moléculas em alguma coisa que não era um líquido, assim, líquido que nem água, tá certo? Um líquido, eu estou chamando de líquido puro sangue, mas é água. Tá? Então, já em 1899, esse colega aqui, chamado E.B. Wilson, né, nesse trabalho publicado na Science, essa é uma figura do que está no trabalho dele, ele já diz que ele chamava o citoplasma na época de protoplasma, né, tá certo? Que o protoplasma vivo, né, tá certo? De algumas células que ele estudou, mostra que ele ao invés de ser um líquido, ele é uma mistura de líquidos, tá certo? Na forma de uma emulsão consistindo de substâncias que estão suspensas como drops, como gotas. Tá? Então, veja, já em 1899, o Wilson levantou a hipótese, né? Ele estava mostrando, isso aqui é uma imagem, né? Tá certo? Que eles fazem desenhado, né? Em 1899 não tinha máquina fotográfica para tirar a foto do microscópio, tá? Descrevendo como é que seria o arranjo do citoplasma de algumas células que a gente estava estudando e dizendo assim, olha, isso aí é um líquido, mas não é um líquido tipo água, é uma mistura de líquidos e coisas que coexistem como se fossem gotas, tá certo? Tá? Então, isso aí é considerado o começo dessa maneira de entender a organização do interior da célula, como envolvendo organelas que não são necessariamente envoltas por uma membrana lipídica, tá certo? Aí, mais para frente não, né? Mais ou menos na mesma época, 1898, tá certo? Esse outro camarada aí, o Montgomery, já comparou agora, assim, fez imagens de dentro do núcleo, né? Deixa eu ler aqui a legenda para vocês, ó. Eu tenho que ficar tirando a barrinha do zoom aqui do meio, tá? Então, veja, essa aqui também é uma figura do artigo. O artigo dele, original, tem um monte de figuras, e as figuras são todas desenhadas assim, tá certo? Essas aí são imagens do núcleo de células, tá certo? E ele já desenha aqui o nucleolo, tá certo? Tá? Como se fosse um negócio separado, guarda esse nome aí, nucleolo, ele vai aparecer depois de novo, tá? E aqui também é o nucleolo aqui, ó. E esse aqui, em geral, aqui é a cromatina, tá? Então, de novo, em outro trabalho, na mesma época, né? Então, num trabalho, o Wilson levanta a hipótese de que o citoplasma não é um líquido comum, e o Montgomery diz assim, mesmo dentro do núcleo tem uns troços lá que parecem um negócio separado mesmo, que são o que a gente chama de núcleo, né? Tá legal? O que aconteceu aqui? Aí. Joia. Aí a gente vai dar um pulo aqui agora de mais de 100 anos, tá certo? Porque, obviamente, não tem um tempo de ir ano a ano hoje de tarde. E vamos pular para 2009, quando esses dois colegas que estão aí descritos, o Cliff Brangwyn e o Anthony Hyman, finalmente mostraram que a organização do interior da célula pode sim contar, então, com organelas que são chamadas de membraneless, ou seja, organelas que não estão envoltas por uma membrana lipídica, tá certo? Eles fizeram isso para esses chamados P granules, né? Curioso notar, né, que mais para frente tem uma tabela que eu vou dizer isso, né?
tudo aquilo que, ao longo do tempo, foi sendo chamado em biologia de grânulo, de puncta, de inclusões, bares, tudo isso hoje em dia parece que está sendo mostrado que, na realidade, esses eram apenas nomes que a gente dava para descrever coisas que a gente não sabia direito o que era, tá? A natureza. E foi só, então, em 2009, né, que esses dois colegas, mais um grupo de outras pessoas, após uma dessas escolas de verão, tá, onde frequentou essa escola de verão esse cara chamado David Curson, tá, eles observaram que essas células chamadas P granules tinham um comportamento que se assemelhava a um líquido, né? Eles fizeram esses experimentos que estão aqui resumidos para vocês. Então, esses P granules, aí essa imagem à esquerda, aqui em vermelho, tá certo? É a imagem de um embrião de célula única, tá? De C. elegans. C. elegans, para quem não sabe o que é, é um nematóide, tá certo? Aí o pessoal da biologia pode ficar com raiva de mim, se nematóide é aquele negócio que parece uma minhoca, uma lombriga, tá certo? O pessoal não fica com raiva, não. Mas é um nematóide, tá certo? Então, a esse momento aí é um embrião, né, fecundado, ovo fecundado, tá certo? De uma única célula, prestes a se dividir. E eles observaram, esses colegas, que esses P grânulos aqui, que são agregados de proteínas e de RNA, ou seja, de duas macromoléculas biológicas, na hora que esse grânulo vai começar a se dividir, esses pontinhos verdes aqui são os P grânulos. Tá? Então, eles marcaram o P grânulo com uma proteína que é fluorescente, verde, tá certo? Tá? E aí eles observaram que na hora que a célula vai começar a se dividir, esses P grânulos se acumulam majoritariamente em um dos lados da célula, que eles chamam de lado posterior, tá certo? Tá? O anterior e o posterior. E eles viram, então, que esse acúmulo, né, desses pelos estavam distribuídos em todo o citoplasma da célula e, de repente, em um dado momento, eles começam a se dissolver de um lado e começam a se acumular do outro. Né? E eles mostraram que isso tinha a ver, estava relacionado com a concentração de algumas proteínas, essa PAR1 e MEX5, que fazem a dissolução do grânulo de um lado, então está mostrado agora nessa figura da direita aqui, tá? Quando a célula vai começar a se dividir, os P grânulos são dissolvidos de um lado, e aí os monômeros do grânulo, né, podem, então, agora difundir e passam agora a sofrer uma transição de fase do lado posterior, que faz com que ele aumente de tamanho, mais ou menos do jeito que vocês viram aqui nesse experimento do óleo. Tá? As gotas, quando pingavam, né, se juntavam, tá, e formavam um gotão maior, que era o que estava acontecendo aí. Tá? Eles fizeram, obviamente, uma série de outros experimentos para mostrar que... Bom, primeira coisa, eles explicaram por que esses grânulos se acumulavam de um lado do embrião, da célula do embrião, tá certo? Isso tem uma razão biológica, tá? Que um lado dessa célula vai gerar a linhagem germinativa, o outro lado vai gerar células somáticas, né? Mas eles foram depois explorar qual que era a natureza desse grânulo. E aí eu peguei só um vídeo do trabalho deles, percebam o que acontece aqui, ó, com essas duas gotas aqui, ó. Tá vendo? Então eles perceberam que esses grânulos, eles tinham propriedades de líquido, né? Eles escorrem, passar o vídeo de novo aqui, ó. Você veja que eles escorrem, tá? Ó, eles escorrem, e depois que eles escorrem, eles coalescem, né? Pá, grudam no outro e viram um maiorzão, que é exatamente aquilo que a gente viu no nosso experimento da água em óleo aqui. Então, eles dizem que, né, isso aí tem um comportamento parecido com gotas de orvalho, como a gente conhece aí na natureza. Né? Então, eles demonstraram pela primeira vez que estas organelas intracelulares eram, na realidade, organelas sem membrana. Tá? Depois disso, houve uma explosão de relatos na literatura de outras situações que a gente tem em membraneless organelas, aí está mostrando para vocês apenas algumas delas, tá certo? Tá? Em particular, eu chamo a atenção de vocês aqui, o nucleolo entrou nessa, tá vendo? Tá? Lembra do nucleolo? Que o Montgomery tinha mostrado, né? Olha, tem um negócio aqui dentro do núcleo que está separado do resto. Então, em 2011, o mesmo grupo aí do Cliff Brangwyn mostrou que o nucleolo também está nessa categoria de membraneless, né? Organelas sem membrana, que tem essas características de um líquido, né? Tá legal? E aí, bom, isso mais ou menos se consolidou como algo que realmente está lá, tá? O primeiro trabalho deles, em 2009, né, foi publicado em Science, foi visto com um certo ceticismo pela comunidade, né? Tá legal? Então, mas hoje, 10 anos depois, isso já está bem consolidado e bem aceito, e que então a organização do espaço intracelular pode ser feita por organelas que estão envoltas em membrana e organelas que não estão, e essas que não estão têm um caráter do tipo de um líquido, tá certo? Tá? Bom,
A gente sabe descrever essas transições de fase líquido-líquido, tipo essa que eu mostrei para vocês? Bom, a gente sabe fazer isso, tá? A termodinâmica da descrição desse tipo de transição está bem estabelecida desde 1900, da década de 40. Esses dois trabalhos que eu coloquei aqui são dois trabalhos seminais, né, do Flory e do Huggins, tá? Que basicamente estabeleceram o que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, e que a gente consegue, então, descrever esse processo de separação de fase líquido-líquido. Tá certo? Então, a gente pode imaginar isso aí. Eu vou tentar fazer um modelo, depois de ler isso em vários lugares, tentar fazer uma descrição meio que intuitiva, né? Vai chegar um momento que ela não vai ser tão intuitiva, mas assim eu sei. Mas calma, né? Eu vou tentar, né? Então, veja, a gente sabe assim, se você imaginar que eu tenho um recipiente com moléculas azuis e vermelhas e separadas por uma barreira, e eu retirar essa barreira, né? Com o tempo, à medida que o tempo passa, essa tendência é essas moléculas se misturarem, né? E ficarem nesse arranjo que está aqui do lado direito, né? Então, esse é um processo que a gente sabe que acontece de forma espontânea, né? No dia a dia, eu tenho certeza que você já experimentou algo similar, tá certo? Somente agora, então você está lá com a sua cozinha limpinha, tudo bonito, brilhando, que nem está aí, né, professora Luciana? Agora, né? Aí vem uma quarentena, ó, aí não é o que acontece com a sua pia, de repente, quando o tempo passa, fica essa esculhambação desgraçada aí na sua cozinha, tudo sujo, né? A pergunta é, será que dá para voltar? Será que teria um jeito da minha pia toda suja virar a pia limpa de novo? Tá certo? Essa é uma pergunta importante, né? Será que dá? A resposta para essa pergunta é dá, mas só se essas moléculas que estão aqui interagirem de uma forma muito específica. No nosso caso, da nossa pia, infelizmente, não dá. Precisa você ir lá e lavar. Tá legal? Tá? Então, a gente pode descrever essa termodinâmica da transição com esse modelo intuitivo. Esse é o modelo que é comumente usado, que a gente coloca, então, trata o solvente e o polímero como bolinhas e usa uma descrição em rede, né? Então, você tem essa rede montada, então você imagina que você tem azul o solvente, amarelo o seu polímero, qualquer que seja ele, uma situação, então, que agora você tem uma formação de um acúmulo aqui, tá vendo? Quando você mistura os dois, você forma uma região aqui do seu sistema que tem um acúmulo de polímeros, tá certo? Então, a gente pode, obviamente, descrever isso aqui agora. A gente tinha a entropia da mistura, que foi o que eu mostrei para vocês antes. Então, a entropia é a grandeza física que dá para nós, de forma quantitativa, esse grau de desordem do sistema. Além dela, a gente tem que levar em conta a interação entre as moléculas, né, como eu falei no slide anterior, e elas podem ser interação polímero-polímero, solvente-solvente, ou polímero-solvente, tá certo? Então, por exemplo, perceba que essa molécula laranja e essa azul tem uma energia de interação que é PS, tá certo? Essa laranja com laranja, solvente é polímero-polímero. Essa azul com azul, solvente-solvente. Então, tem 3 tipos de interações que a gente precisa considerar, tá certo? Tá? E aí a gente pode, tudo bem, né? A gente pode basicamente dizer assim, olha, se a energia da interação entre o meu polímero e o solvente for muito maior, tá certo? Do que a energia de interação entre moléculas do mesmo tipo, tá certo? For muito maior, isso quer dizer, então, que você vai ter um custo energético muito grande para pôr uma bolinha azul perto de uma bolinha laranja. Se custa muito pôr uma bolinha azul perto de uma bolinha laranja, o que você vai querer fazer? Vai querer manter as bolinhas azul de um lado e as bolinhas laranja do outro. Não vai querer colocá-las em contato, tá certo? Então, se o custo energético é muito alto, eu vou preferir separar azul de um lado e laranja do outro. Isso é o que a gente chama, então, da separação de fase, no caso dos líquidos, um demixing. Tá? Isso normalmente é quantificado com um parâmetro que se dá o nome de Ki, tá? Que basicamente diz para nós assim, olha, quão maior é a energia entre P e S comparado com a energia PP ou SS, tá certo? Se isso for muito maior do que 1, então a gente começa a ter essa separação de fases no nosso líquido, tá? Esse está mostrando aqui do lado, eu escrevi só por uma questão de completeza aqui, quanto vale a energia livre da mistura, tá certo? F, tá? Esses 2 primeiros termos aqui diz respeito àquela entropia da mistura, que eu falei no slide anterior, de maneira intuitiva aí. Essa aqui é a energia da mistura. E vocês percebem aqui nessas cores, aqui, nesses gráficos, à medida que o valor de Ki vai aumentando, chega um momento em que há aqui um valor mínimo de energia, bem aqui, tá vendo? Para um valor de Ki aqui da ordem de 3 ou 3,5, né? Você começa a formar um mínimo de energia aqui,
e um mínimo de energia aqui, tá certo? Ou seja, há duas posições de mínima energia. Você sabe que todo mundo gosta de ir mínimo de energia, você gosta de ir para dentro da rede, ficar lá sossegado, na mínima energia possível, tá? Se a gente der um zoom naquele gráfico, isso está descrito agora de outra maneira, então está aqui a nossa energia livre calculada, tá certo? Esse φ aqui é a fração de volume do polímero, tá legal? Então, a gente vê aqui o seguinte, se eu tiver numa concentração, né, um volume de polímero de φ0, que me dá um valor de energia livre aqui, ó, tá certo? De, sei lá, eu chamo aqui de F0, tá? A gente vê que é o seguinte, se ao invés do sistema ficar aqui com uma concentração φ0, como ela está aqui, que está desenhado nesse negócio aqui em cima, tá vendo que as bolinhas azuis e laranjas estão bem separadas uma da outra, tem uma mistura boa aí, né? Estão bem misturadas, tá? O sistema pode decair aqui, ó, né? E se dividir agora numa fase que é menos densa, com um φ menor, uma fase que é mais densa, com um φ maior, tá? Que está representada aqui embaixo. Então, uma fase onde eu tenho bastante bolinha laranja e uma fase onde eu tenho um buraco aqui de bolinha laranja, tá? De forma que a energia livre dessa configuração φ1 e φ2, aqui embaixo em preto, é menor do que a original. Então, isso quer dizer que o sistema vai ter uma tendência de sofrer uma transição de fase e se separar, tá certo? Formar duas fases separadas. Tá legal? Tá? Isso pode ser desenhado agora como num diagrama de fase. Esse do lado esquerdo aqui não é o diagrama de fase, tá? Não é o diagrama de fase. O diagrama de fase é esse. Como é que variam esses valores, né? Quando a gente varia aquele parâmetro de interação aqui ou o parâmetro como a temperatura. Tá certo? Então, esse é um diagrama de fase tradicional. Aqui dentro, aqui nessa região, embaixo desta curva azul, é a região onde a gente tem duas fases, a gente tem a separação, tá? E aqui em cima onde a gente tem só uma fase que corresponderia a essa situação que está aqui nesse quadrado aqui, ó. Tá legal? Existe um valor, então, de temperatura acima do qual só tem uma fase, mistura tudo, tá certo? A agitação térmica, né, ganha e não deixa ninguém se separar, tá? Aqui dentro, né, nessa região de two-phase, eu não vou entrar em detalhes, a gente poderia desenhar uma curva espinodal aí dentro também, mas isso fica para depois. Então, veja, a gente sabe fazer essa termodinâmica de demixing, tá, de líquidos, né? Muito bem. Uma coisa que é... Bom, como eu falei para vocês, essa é uma teoria que está bem assentada desde a década de 40, né? Que foi bastante usada para explicar a separação de fases em líquidos não biológicos, tá certo? Em líquidos biológicos, a gente precisa lembrar, esse slide aqui, essa figura foi tirada de uma aula do próprio Cliff Bangwin, que está no site do YouTube, um canal do YouTube chamado iBiology. Eu recomendo fortemente, se você tem interesse em alguma coisa de biologia que você quer aprender, microscopia, outros métodos, é sensacional. Vai lá no canal do iBiology, assiste a aula do Cliff, está lá. Talvez ele explique essas coisas aqui melhor do que talvez não, com certeza ele explica esse negócio melhor do que eu. Mas essa eu tirei dele porque, assim, quando a gente vai olhar para os nossos polímeros biológicos, né, a gente tem que lembrar que para fazer essa separação de fase é muito importante essa característica que está escrita aqui, que é a chamada valência. Então, veja, se eu tiver uma molécula que só pode se ligar, está vendo que tem uma bolinha vermelha aqui, um petzinho vermelho? Isso é como se fosse aqueles velcros, né? Então, se eu só tenho um velcro na minha bolinha, ela só vai poder ligar em outra desse jeito que está aqui, ó. Tá certo? Se agora eu puser 2 velcros na minha bolinha, eu posso agora começar a formar estruturas que são lineares, tá certo? Como essa que está aqui, ó, em dimensão 1. Se eu agora puser 3 velcros na minha bolinha, você percebe que agora essas bolinhas podem formar uma estrutura que faz um negócio plano. Se eu puser mais velcros, eu começo a formar estruturas com mais dimensões. Tá? Então, é muito importante olhar qual é a capacidade de ligação que um polímero tem. Tá certo? Que o polímero seja multivalente para ele participar dessas transições de fase. Né? Se ele é multivalente, ele consegue formar estruturas de alto ordenamento, e isso aí leva à separação de fase. E a gente tem polímeros multivalentes na célula? Aí a resposta é assim. Tá? Um deles, né, que obviamente eu vou focar nesses aqui, isso serve como introdução para a palestra da semana que vem. Essas são coisas que o nosso grupo aqui em Ribeirão tem feito ao longo do tempo, é estudar essa nova... De um tempo de uns 10, 15 anos para cá, a gente reconheceu o fato de que proteínas, né, uma das macromoléculas biológicas que a gente tem, podem ser, né, as proteínas globulares com uma estrutura tridimensional bem definida, como a gente vem aprendendo desde meados do século passado, ou desde sempre, sei lá, né? Tá? Mas podem também existir em uma determinada arranjo tridimensional que não tem uma única conformação bem definida.
tá certo? Tá? Em que a estrutura da proteína, os átomos, né, tem uma dinâmica tal que ela experimenta diferentes conformações tridimensionais à medida que o tempo passa. Isso vem sendo descrito ao longo da última década, ou década e meia, tá? E deu origem ao que a gente chama, né, de proteínas que são desordenadas. Cuidado para não ser levado ao erro aqui. Quando a gente fala de proteínas desordenadas, a gente chama de proteínas intrinsecamente desordenadas, justamente para fazer uma distinção ou colocar que elas não, a estrutura não é que não tem estrutura nenhuma, é o contrário, é que ela pode existir em várias estruturas que coexistem, tá certo? Tudo isso governado e ditado pela dinâmica da molécula. Legal? Então, veja, proteínas intrinsecamente desordenadas têm se mostrado com participação fundamental em vários processos celulares, né? Aqui nessas figuras estão mostrados alguns deles, tá certo? Só apenas alguns deles, né? E a gente, no nosso grupo, tem interesse num grupo de famílias que são proteínas do tipo IDP, aí eu usei um exemplo nosso, essas figurinhas estão mostradas para vocês, são duas proteínas que a gente estuda no nosso laboratório, e aí estão mostrados para vocês o que seria a rede de interações dessa proteína intrinsecamente desordenada que a gente estuda no nosso laboratório, que se chama GRASP. Né? Então, proteínas intrinsecamente desordenadas, como ela não tem uma única estrutura bem definida, ela pode ter várias, essa maleabilidade conformacional dá a ela uma promiscuidade de interações. Então, ela pode interagir com um monte de gente diferente. Cada bolinha dessa que você vê nessas figuras aí, A e B, é uma interação possível dessas gases. Então, olha, isso aí é o que a gente chama de um interatoma dessa proteína. Então, um interatoma super diverso e super rico. Essa é uma característica de proteínas IDP. Tá certo? Então, veja, se ela, então, pode interagir com um monte de gente, é porque ela é multivalente. Se ela é multivalente, o monômero de uma determinada proteína IDP pode, por exemplo, formar um liquid droplet, né, uma gota líquida, que pode, então, transicionar para um negócio que é tipo um hidrogel e que pode, com um pouco mais de tempo, virar, por exemplo, uma fibra amilóide. Né? Então, isso é bem conhecido hoje em dia, que proteínas intrinsecamente desordenadas são capazes de formar, então, estruturas com alto grau de high order, né? Então, assim, coisas grandes, né? Muito bem. Esse é outro slide da apresentação do Cliff, né? Então, assim, veja, lembra assim, então, proteínas intrinsecamente desordenadas são multivalentes, conseguem interagir, tem vários sítios de interação e podem, então, formar coisas agregados, né? Isso, então, foi mostrado que, além de formar agregados, né? Isso aqui são 4 exemplos de proteínas, essa LIFE1, WHI3, GAL. Eu não vou entrar no detalhe do que elas fazem, mas são 4 proteínas que são intrinsecamente desordenadas e que depois, né, ao longo dos últimos anos, se mostraram que podem formar a separação de fase líquido-líquido, LLPS. Fazendo, então, finalmente, ou dando suporte ou solidez para aquela nossa hipótese, então, de que se a proteína é multivalente, com IDP, ela pode formar um agregado, e esse agregado pode formar uma fase líquido dentro do líquido. Então, isso aí foi mostrado para alguns exemplos, esses são 4 deles. Tá? Todas essas referências que estão aí, eu acho legal, todos esses artigos, tem vídeos acompanhados, se você gosta de ver isso aí, assim, não é ao vivo, porque já foi, né? Mas ver mesmo acontecendo, você pode ir lá no material suplementar dos artigos, clicar e acompanhar os vídeos. Então, assim, esses são trabalhos que mostram então, que proteínas intrinsecamente desordenadas, sim, realmente podem formar a fase líquido dentro de líquido. Né? Tá? Joia. Bom, isso tudo dentro do contexto da célula, dentro da célula, organização do espaço intracelular, funções, né, dentro e in vitro, tá? Depois, né, uma vez que se entendeu quais eram os requisitos para você ter essa separação de fase líquido-líquido dentro da célula, né, começou a se tentar fazer uns processos de separação de fase líquido-líquido com polímeros biológicos, com proteínas, fora da célula, tá certo? Então, a partir de 2012, então, vocês vejam que essas coisas são super recentes, está acontecendo agora, tá? Esses 2 trabalhos aí mostraram que, sim, é possível você conseguir formar fases líquido-líquido, tá? Fora da célula, in vitro, usando os ingredientes corretos, tá certo? Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que vai nos remeter ao trabalho do nosso grupo e ao final da apresentação, que é assim, então, será que a gente pode usar LLPS in vitro para fazer microreatores? Então, isso foi, já alguns grupos fizeram isso no mundo, eu peguei um dos trabalhos deles, esse é o trabalho de um grupo do pessoal da Suíça, do ETH, em que eles pegaram uma proteína globular, que não é IDP, não é intrinsecamente desordenada, não é,
e complexaram, fizeram uma quimera, né? Fizeram um monstrinho. Quimera é um nome bonito que a gente dá para um monstrinho. Fizeram um Frankenstein. Então, aqui tem uma enzima, tá certo? Que eles pegaram, né? Conhecem bem, e ligaram essa enzima com esses que a gente chama de domínios de baixa complexidade. Esses domínios de baixa complexidade são moléculas que são intrinsecamente desordenadas. E aí pregaram os domínios de baixa complexidade nessa enzima aqui chamada de adenilato quinase. Tá certo? Tá? Qual que era a ideia aqui? Pega a sua proteína globular de interesse, tá? Usa esses domínios de baixa complexidade como se fossem adesivos, tá? E aí vê se isso faz uma transição de fase in vitro, no tubo de ensaio. E aí, de repente, se você consegue fazer, você vai ter lá agora uma gota líquida dentro de um líquido, e dentro dessa gota um monte de uma enzima que, por exemplo, desempenha uma função que tem algum interesse biotecnológico. Tá? Eles fizeram isso. A primeira coisa é mostrar que a proteína está bem, né? Ela continua funcional, tá certo? Então, aqui a gente tem um resultado de SEC-mouse mostrando que a proteína realmente muda de tamanho, porque você grudou esses domínios de baixa complexidade nela, e ela continua ativa, isso que é uma medida de cinética, né, de atividade enzimática, e ela continua ativa quando está nessa construção dessa quimera. Né? E aí depois mostrar que isso faz uma transição de fase. Eles fizeram isso usando microscopia ótica, né? Tá certo? Essa é uma microscopia de campo claro, né? Normal, tá? E mostraram que assim, se você aqui tem até eles chamam essas figuras de cima aqui de diagrama de fase, mas isso não é um diagrama de fase, não, tá? Isso aí assim é um diagrama de condições. Então, se você, por exemplo, tiver força iônica do meio 0 e um pH de 5, isso forma a bolinha escura, quer dizer que forma gotas, né? Faz transição de fase. Está aqui a microscopia para comprovar. No caso da outra construção que eles têm aqui, que eles usaram 2 tipos de domínios de baixa complexidade, né? Então, de novo, concentração força iônica 0 e pH 8,5 também forma, como vocês podem ver aqui embaixo. Então, vocês veem que você pode brincar com as condições do ambiente e induzir ou não a separação de fase líquido-líquido, tá certo? Para mostrar que essas... Bom, quando você faz uma microscopia como essa que está aí, de campo claro, né? Como é que você sabe que essa bolinha que está aqui dentro é líquida ou sólida? Então, você tem que fazer alguns testes líquidos, vocês já sabem, né? A gente fez um experimento aqui, ó. Se você quiser, você pode vir aqui, inclusive, eu tenho que testar isso aqui dentro, que eu fui fazer isso ali mais cedo, melei a cozinha inteira. Olha aí que bonito, ó. Tá vendo? Né? Assim, líquido é assim, você pode chacoalhar, aí ele vai formar as gotas, e depois as gotas vão colapsar, ou se você quiser usar uma palavra bonita, elas vão coalescer e formar um gotão de novo. Então, essa é uma característica de um líquido, ser esférico e o poder de coalescer. Então, aqui tem um resultado deles de coalescência, mostrando que essas gotas podem coalescer. Então, você está vendo aqui, ó, uma gotinha, né, vai juntar com a outra ao longo do tempo, isso aqui é ao longo do tempo, tá certo? E aí forma um gotão. Tá legal? Outra propriedade desses líquidos é que você pode dissolver, né, a gota, você desfaz a transição. Então, se você vier de força iônica de 500 milimolar, não tem separação de fase, não tem nada. Você baixa para 30 milimolar, forma aqui, ó, a separação de fase. Se você volta para 500 milimolar de sal, acaba a transição de fase. Então, esse é um processo reversível. Né? E, por fim, a permeabilidade. Né? Então, o líquido ele é permeável a outras coisas. Aqui tem uma medida de microscopia de fluorescência em que eles estudaram a permeação de uma sonda fluorescente para dentro da gota. Você vê aqui, ó, por exemplo, olha essa gota aqui. Ó, ela vai ficando mais brilhosa à medida que o tempo passa, que ela vai incorporando dessa sonda fluorescente. Tá? Então, mostrando que essa é uma estrutura permeável. E essa é uma vantagem das fases líquidas separadas para aplicações biotecnológicas. Você não tem a barreira física da membrana. Né? O acesso de entrada e saída é facilitado. Tá? Então, você pode pensar nisso para mecanismos, por exemplo, de entrega de outras moléculas. Né? Então, no nosso grupo, a gente viu esse trabalho aí o Natan, a Mariana e o Felipe, estão os 3 aí. Nesse mesmo artigo do pessoal do OTH, eles descrevem um sistema que seria aquele que tem a resposta no final do livro, que você pode olhar a resposta, que é usar uma molécula super conhecida, uma proteína super conhecida, chamada de GFP, tá? Green Fluorescent Protein. Ela é verde, né? Fluoresce no verde, tá? Aí você pendura essas sequências de baixa complexidade nela. Lembrando, a sequência de baixa complexidade, você sabe que são IDPs, que fazem essa transição de fase. Pendura e vê se essas sequências são capazes de induzir uma separação de fase numa molécula que não sofreria, tá? E aí, como o trabalho tinha isso, e a gente tinha GFP no laboratório, o Natan, a Mariana e o Felipe fala assim, quer saber? Nós vamos tentar fazer isso aqui no lab, só para fazer prova de conceito no nosso lab e mostrar que a gente tem o know-how de fazer isso aí, né? E aí essas imagens foram feitas entre dezembro agora e janeiro de 2021, tá? Desse ano, eles pegaram a GFP, que a gente já tinha no laboratório, penduraram
essas sequências de baixa complexidade. Vocês podem ver aqui do lado direito, aqui tem uma imagem de microscopia de campo claro e aqui uma microscopia de fluorescência. Então, do lado direito é a amostra em pH 8 e alta concentração de sal. Vamos ver se não erra os parâmetros, tá certo? Aí não forma separação de fase nenhuma. Na hora que você baixa esse pH para pH 5, que é o que está aqui do lado direito, tá? E diminui a concentração de sal, você vê que começa a formar essas gotículas aí, tá certo? Tá? Tá vendo as gotículas aqui, ó? Eu devia talvez ter dado um zoom nisso, né? E aqui você vê que a gotícula é a gotícula da... Por que usar a GFP? Porque aí é fácil de saber se dentro da gotícula tem a GFP ou não. Como ela é fluorescente no verde, tá certo? Então você faz uma microscopia de fluorescência e você vê que o verde que estava distribuído em todo lugar, ou seja, tinha molécula para todo lado, ele agora está acumulado nesses pontinhos, tá? Mostrando que essas são as gotículas. A gente também tem um filme disso aí, mas eu acabei não acrescentando na apresentação. Então, assim, esse é um know-how que a gente conseguiu fazer no laboratório, e a ideia agora é usar essa mesma ideia, essa mesma estratégia, para produzir microreatores de outras enzimas quaisquer. Em particular, a gente tem interesse numa enzima que a gente trabalha já há muitos anos, que cliva anéis aromáticos, tá? que são encontrados em compostos que poluem aí o nosso meio ambiente. A ideia seria fazer gotas dessas com bastante concentração dessa enzima que pudessem ser usadas como uma maneira de detoxificar, por exemplo, água. Tá? Então, você pode fazer com outra coisa, com a proteína do seu interesse, com a enzima do seu interesse. Joia? Então, é isso aí. Então, vejam, para encerrar, eu espero ter convencido vocês, então, de que separação de fase líquido-líquido e proteínas intrinsecamente desordenadas são capazes de formar, então, esses condensados biológicos. Esse é o nome geral que tem se dado, né, para chamar essas coisas, é isso, né? Um colóide, né? Lembra que eu falei para vocês? Grânulo não é um estado da matéria, tá certo? O estado da matéria é líquido, sólido e gasoso. Grânulo não, né? Então, o nome geral que está se dando para aquelas coisas que a gente não sabia dizer o que era grânulo, copo de inclusão, bares, né? Isso hoje em dia você está chamando de condensados biológicos, né? Tá certo? Ou biomoleculares, né? Então, você pode, a partir disso, caminhar para um lado de fazer um entendimento de fenômenos de ciência básica, de funcionamento da célula, como é que isso acontece no interior da célula e como isso se reflete em funções celulares, claro, tá certo? Isso tem sido feito com bastante frequência nos últimos anos e rendido publicações realmente assim inacreditáveis do que o pessoal está fazendo. Ou você pode também usar esse mesmo fenômeno para pensar em aplicações biotecnológicas, não dentro da célula, mas usar isso, né, que a gente aprendeu dentro da célula e fazer um sistema que seria um mimético, né, fora da célula, né? Lembrando que esses dois caminhos não são caminhos ortogonais e que eles se reencontram, né, na ciência, né, na combinação de física, de química, biologia, matemática, engenharia, computação, tudo junto para a gente poder fazer os dois lados dessa mesma moeda. Tudo isso aí é ciência. Tá legal? Então, eu termino agradecendo a vocês pela paciência. Eu espero ter falado aí mais ou menos no tempo, eu acho que sim, né? Esse é o nosso grupo aqui em Ribeirão Preto, tá legal? Meu e-mail está aí, se você gostou, quiser mais informações, novas mãos para trabalhar junto com a gente, novas ideias são sempre bem-vindas, sempre. Eu acho que sou feliz porque eu acho que a gente tem muito mais ideias do que a gente tem mãos para fazer, então se você está com mãos disponíveis e quiser fazer, me manda um e-mail que a gente conversa. Tem que agradecer àqueles que pagam para a gente fazer isso, FAPESP, CNPq, a USP, claro, e a CAPES, tá certo? E aí encerro com uma frase aí de uma música do Ivan Lins que eu ouvi esse final de semana, depois de algum tempo, que eu acho que é bastante adequada para o momento de agora, né? Todo mundo muito, assim, às vezes chateado e desmotivado, mas desesperar jamais, né? Aprendemos muito nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Muito obrigado a todos. Fiquem bem, distanciamento social, lave as mãos, máscara na cara. Valeu, gente. Muito obrigado, professor Antônio, pela excelente palestra, muito interessante mesmo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Vocês podem usar aquele quadro do Question and Answer, ou então pelo próprio chat mesmo, vocês podem fazer alguma pergunta. Eu fiquei curioso que quando você usa o termo essas estruturas de baixa complexidade, que tipo de estrutura que são? É um peptídeo, Lê. Um peptídeo? Tá. É muito grande? Um peptídeo que tem... Para ele ser intrinsecamente desordenado, ele tem que ter algumas características, né? Então, normalmente, ele tem resíduos com cadeia lateral carregada
e poucos resíduos com cadeia lateral hidrofóbica grande, né? Certo? Essa é a característica dessas proteínas intrinsecamente desordenadas. Então, você põe lá uns 20, 30 aminoácidos e boas. Tá, A gente tá. usou, nesse Isso caso é uma... aí, a gente usou duas sequências que já estavam nesse trabalho do pessoal do ETH, né? Então, a gente só Tá. copiou a sequência deles para ver assim, será que a gente consegue fazer? A gente sabe fazer isso, né? Então, pá, Tá. fizemos, e sim, sabemos fazer, né? Muito interessante mesmo, Jabá. Parabéns, o trabalho foi muito legal, a aula foi muito boa mesmo. Pessoal, então, alguma Leandro? questão? Oi, pode falar. Franciné, Diga lá. Antônio, eu acredito que deva existir estruturas que são parcialmente organizadas e parcialmente desorganizadas, tipo um núcleo mais organizado e a região mais externa desorganizada. Como é que vocês estão classificando, analisando essa classificação de que essa proteína é desordenada e um parâmetro, digamos assim? Isso, Francina, é assim, é o que está aqui, né? Então, assim, os dois casos extremos seriam a proteína totalmente organizada, globular, certo? Tradicional, né? E o outro caso seria o que a gente chama de IDPs estendidas, totalmente estendidas, né? Que seria um negócio completamente desarrumado. No meio do caminho, a gente tem uma gradação. Peraí, deixa eu só tirar essa faixinha aqui, que tem a nossa cara aqui do meio do caminho. Pronto. Tá? No meio do caminho, a gente tem uma gradação de arranjos aqui, tá vendo? Que a gente chama de, por exemplo, glóbulos fundidos, né? Molten glóbulo, quando você tem as estruturas secundárias já formadas, mas os contatos terciários ainda não formados. Você tem estruturas que a gente chama de pré-glóbulos fundidos, onde você, em vez de ter a estrutura secundária inteira formada, tem só pedaços dela. Então, você tem uma gradação de classificações, dependendo do que você... Normalmente, o que a gente já fez aqui no nosso grupo, que a gente conseguiu pôr as mãos aí, foram sempre proteínas que tinham regiões intrinsecamente desordenadas, né? Então, essas aí a gente chama de IDEs, né? Que é Intrinsically Disordered Regions, tá? Esses exemplos que eu mostrei para você aqui, ó, esses 4 aqui, né? Essas 4 aqui, proteínas, tá certo? Nenhuma delas é uma IDP completamente estendida, tá certo? Todas são regiões, são IDPs que têm regiões intrinsecamente desordenadas, e essas regiões que fazem essa multivalência de interações, tá? Então, na verdade, eu até diria que esse aí seria o mais normal, tá? É você ter, então, regiões ordenadas que coexistem com regiões mais de desordem intrínseca, né? Obrigado, Jabá. Tem uma pergunta de Eli Borges aqui no Question and Answer, e eu vou fazer para você. As diferenças de fases entre líquidos são provenientes do tipo de substância que faz parte dos líquidos? Esses grânulos sempre são oleosos ou não? Sim, primeiro, sim, a transição de fase depende de quem são as moléculas envolvidas, né? Sim. A segunda, nesses casos que eu mostrei hoje para vocês aqui, também, sim, todos são tipo oleoso, exato, tá certo? É um líquido meio lotado de gente, né? Então, ele tem algumas características que não é assim uma aguona, tá? Então, um líquido viscoelástico, né? Que é como o pessoal da Softmera gosta de dizer, ou seja, é um líquido que tem características de líquido e de um sólido Hookeano, por exemplo, tá? Então, sim, então tudo isso que eu mostrei hoje são líquidos tipo oleosos. Uma coisa que eu não falei, não sei se é isso que você está querendo saber, ou ele aqui, ó, nessa figura bem aqui, eu acabei não falando, não daria tempo, tá? E, assim, já se mostrou também em vários trabalhos, um deles é esse aí que saiu em Nature 2018, que essas gotas líquidas, né, esses liquid droplets, você pode sair de uma fase onde você tem os monômeros e fazer uma primeira transição de fase formando a gota líquida dentro do líquido, e esta gota líquida formada pode ainda sofrer mais uma transição de fase, que seria uma transição do tipo líquido sólido. Aí, quando essa solução tem se mostrado, né, quando isso acontece, quando essa gota líquida sofre uma transição líquido sólido, aí lascou, porque isso aí tem sido visto que está relacionado com o aparecimento de doenças, tá? Que é o que está mostrado nesse quadradinho bem aqui, ó. Tá? Então, quando drops, né, se tornam entupimentos, né, clogs, tá? E aí esse negócio sólido, né, seria um troço parecido com fibras do tipo amiloide, por exemplo, tá? Então, nos exemplos que eu mostrei, as gotas todas são do tipo oleosa, sim,
mas há vários casos já relatados que essas gotas podem ainda sofrer mais uma transição de fase para um estado sólido, né, ou mais duro, né, e que, em geral, esse estado está associado com problemas. Tá? Ô, Antônio, posso fazer uma pergunta, Leandro? Pode, claro. Claro. Eu que mando, não sei como é que é o tempo, mas manda. Existe alguma coisa assim, já estudar, acredito que deve haver, para você alterar a solubilidade com o campo elétrico? Digamos que você pudesse fazer uma transição de fase, aumentar ou diminuir a gotícula quando ela entra no campo elétrico? Digamos, se uma gotícula se aproxima do campo elétrico da membrana, ela modifica suas propriedades, eu poderia modificar, ou você manusear para modificar as propriedades dela? Olha, bom, primeiro assim, eu não vi nada feito com influência de campo elétrico sobre esses agregados líquidos aí, desconheço, não vi, tá? Modificar a composição, eu não consigo imaginar como, mas fazer a manipulação, sim. Tá? Então, imagina que dentro da sua gota, veja, dentro da gota, essas gotas que foram mostradas a existência, essas membraneless, organelas membraneless, na célula, a composição delas é bem diversa, tá? É proteína de vários tipos e RNA normalmente envolvido. Então, você imagina que in vitro, você que faz lá um negócio, e você põe carga dentro da gota, aí sim, você pode manusear com o campo elétrico, tá certo? Se a gota tem carga líquida, se as moléculas que formam a gota têm carga líquida, e você põe essa gota numa região que tem um campo elétrico, obviamente você pode manipular. Né? Agora, a alteração de composição... Não, de composição eu não imaginei, né? Imaginei mais assim, do estado líquido para o estado solubilizado, né? Quer dizer, formando um agregadozinho para se dispersar. Eu achei que isso aí deveria ser possível, né? Sim, fazer esse manuseio, eu acho que sim, né? Acho que sim. Em geral, o campo elétrico não é um parâmetro que é testado. Eu mostrei para vocês aqui, né? Força iônica, pH, temperatura, esses são os usuais aí, né? Uma coisa que é importante, que eu não dei ênfase, mas que estava aí nos slides, é que, assim, para que aconteça a transição de fase também, é importante que a concentração da sua molécula que vai sofrer a transição de fase esteja acima de uma concentração de saturação. Essa é uma das coisas que normalmente as pessoas fazem, achar qual é essa concentração de saturação. Tá? Então, assim, o campo elétrico normalmente não é um parâmetro externo que é usado nesse tipo de estudo, pelo menos eu nunca vi. Se ele pode influenciar a transição ou não, talvez mereça dar uma checada, né? Em caso que você tenha moléculas que tenham carga líquida. Eu estou perguntando isso porque, por exemplo, essas nanopartículas ou essas partículas, para atravessar a membrana, elas vão atravessar um campo elétrico na grande maioria das células, né? Uhum. Porque mesmo as células que têm um campo elétrico pequeno, esse campo elétrico, quando ele existe, geralmente é altíssimo. Por exemplo, acho que nos eletrócitos tem 1 milivolt, mas como a membrana é delgadíssima, o campo elétrico é muito alto. Né? Isso. Nesse caso dessa transição de fase, essa é uma vantagem, né? Veja, isso tudo é muito novo. Se vocês olharem as referências que estão nessa apresentação, a grande parte das referências que estão aí são de 2015 para cá. Essa aí que está agora na tela, aí, ó, essa Maya Talk, esse ciclo que é de aplicações, é agora, do ano passado. As ideias de aplicações dessas gotas, né, para fazer coisas com alguma coisa de biotecnologia, estão surgindo agora, o momento é esse. Né? Então, de repente, checar o campo elétrico nessa história, sim. Né? Mas uma vantagem que elas têm seria exatamente essa: não tem essa membrana no meio do caminho, não tem esse altíssimo campo elétrico para fazer in and out, tá certo? Você não tem isso aí. Uma grande questão é como é que você não tem, como é que você regula a seletividade, então? Tá? Esse é um desafio. Como você regula o que você vai pôr lá dentro? Tá? Eu mostrei para vocês aí no slide anterior, isso é fácil de mostrar, que essas gotas são permeáveis, né? Então, se você puser a molécula miudinha, ela entra e sai, tá certo? Não tem a barreira da membrana para atrapalhar, entre aspas, aí, né? Ou não. Então, é o que o pessoal está fazendo agora, juntar essas coisas e pensar em aplicações. Eu acho que esse é um bom momento para a gente pensar nisso. Podemos checar isso aqui, vamos pôr esse negócio. Então, Antônio, a minha pergunta final. Tem substâncias que são muito úteis, mas são tóxicas para um certo órgão. Por exemplo, são tóxicas para o fígado, ou são tóxicas para os rins. É muito específica a toxicidade. Você acha que isso teria aplicação, por exemplo, misturar isso aí com alguma coisa, modificar,
ou colocar isso aí em alguma nanopartícula e tal, que diminuísse a interação com esse órgão, ou com as células que estão nesse órgão, iria receber essa carga? O Léo, aí de novo, aí acho que a gente, sim, né? Eu acho que isso é algo que precisa ser feito. Aí vamos entrar de novo na história da especificidade, né? Do que vai lá dentro e do endereçamento, né? Como você vai fazer uma gota de tal coisa chegar num lugar que você quer e não chegar no outro, né? Aí a gente vai cair em questões que são similares ao que o pessoal, que os colegas que vão falar sobre nanopartículas, por exemplo, vão falar a semana, né? Tá? Eu acho que o campo, né, desse uso não está nem nessa fase ainda, né? Tá? Então, mas eu acho que sim, essa é uma questão que em algum momento vai ter que ser enfrentada, né? Muito obrigado, professor Léo. Jabá, então, a última pergunta para a gente encerrar é da Agnes Magri. Eu vou ler para você. Existe a possibilidade de utilizar essa estratégia de ligação de IDPs a proteínas de interesse farmacêutico para direcionamento de fármacos? Como se fosse uma funcionalização desses nanoreatores para atingir uma célula específica? Perfeitamente, Alex. Essa é exatamente a ideia que está posta aí pela comunidade. Tá? Exatamente essa é a ideia, de você fazer uma das aplicações que está aí nesse quadradinho do lado direito aqui, ó. E aí eu te recomendo, se você quiser, anota essa referência aí, ó, do Advanced Sciences, dá uma olhada lá. Um dos potenciais usos é exatamente esse, você fazer transporte de fármacos, outras moléculas com liberação específica num dado lugar. Ou seja, seria uma estratégia alternativa a você usar, por exemplo, lipossomos ou nanopartículas ou qualquer coisa assim, tá certo? Seria uma alternativa. Você pega lá o fármaco que você quer entregar, gruda ele nesses LCDs, faz ele numa gota, né? E aí tem que fazer a entrega. Então, seria o que se coloca aqui seria mais um mecanismo de transporte disponível, tá certo? Exatamente isso. Legal, Jabá, muito obrigado mais uma vez pela sua palestra, você está recebendo bastante elogio, o pessoal gostou bastante, e eu vou pedir para você parar de compartilhar a tela para a gente avançar para a próxima aula. Muito obrigado. Como é que eu parei? Não, stop share.